Os últimos textos trouxeram tratamentos mais densos da filosofia platônica, e agora eu vou falar de como ela foi transformada, uma vez que Platão faleceu em 348 antes da Era Comum. E dizer o que eu vou dizer agora é um clichê imenso, mas lá vamos nós. A caracterização geral mais segura acerca da tradição filosófica europeia é que ela consiste em uma série de notas de rodapé para Platão. Essa é a citação de Alfred Whitehead que você vai achar numa porção de textos escolares para explicar a influência de Platão sobre o mundo. A ideia é que Platão foi tão original que o restante da tradição filosófica do Ocidente não conseguiu se formar sem partir do leque imenso de temas e problemáticas que ele abriu em vários de seus diálogos. Seja para defendê-lo, para corrigi-lo ou para criticá-lo, todo mundo que veio depois tem o pensamento do homem como um ponto de partida. E sobretudo a problematização da profunda falta de autoconhecimento que assola as pessoas, essa é uma marca que ele deixou. O fato de nascermos e crescermos sem as ferramentas para conhecer nossas próprias essências, nossos impulsos e objetivos, cria uma espécie de ideia de que o ser humano é uma entidade que nasce quebrada. Esse é o modelo antropológico tipicamente platônico. E Platão não inventou o fato de que seres humanos são animais confusos e contraditórios, mas ele criou uma explicação elegante do porquê isso acontece, e esse foi o papo que discutimos extensamente nos tratamentos dos diálogos República e Filebo, sobretudo. O dito de Whitehead com que eu abri esse episódio, da filosofia ocidental como uma série de notas de rodapé para Platão, pode criar duas impressões equivocadas que eu não posso deixar passar reto. Primeira, notas de rodapé de qual Platão? Porque o próprio Platão foi interpretado de formas bastante diferentes. Os próprios platonistas do século II antes da Era Comum escreveram as suas notas de rodapé, vamos dizer, para um pensador cético, completamente diferente do mentor espiritual dogmático da teurgia neoplatônica de uns 400 anos depois. E esse vai ser o tema principal do próximo episódio só. Lá nós vamos discutir de um ponto de vista da historiografia mesmo, a curiosa evolução de imagens de um dos pais da filosofia ocidental até que se chegue o período do Império Romano. Mas antes disso, deixem-me acentuar um erro a que muita gente recorre com esse papo da história da filosofia como notas de rodapé. A impressão de que conforme o tempo passa, a filosofia se tornou mais requintada. Que o mero acúmulo de novos livros, novas correntes e melhores técnicas de filologia para preservar obras originais dos grandes clássicos teria criado um mundo mais filosoficamente consciente do que era na antiguidade. Essa é a ideia que nós, no século XXI, temos o livro da filosofia mais carregados de nota de rodapé do que um pobre diabo de alguns séculos atrás. O mais correto é dizer que as notas de rodapé para Platão são como notas de rodapé numa tese ruim, um livro porcamente editado. Às vezes elas vão ser esclarecedoras e realmente vão ampliar os significados do trecho que estão comentando, só que às vezes notas de rodapé desviam a sua atenção. Elas podem ser comentários sem muita utilidade que fazem você perder o seu tempo. E a minha sugestão é que, se você está usando seu tempo precioso para estudar Platão e Plotino, seu vizinho provavelmente está consumindo teoria da conspiração de facho, choradeira existencialista sobre o vazio do mundo ou autoajuda boçal. E não vamos recair na arrogância de quem descobre a filosofia francesa contemporânea pela primeira vez, para quem tudo que é antigo e tradicional é inferior ao que é contemporâneo, que enxerga o esquema conceitual do mundo das ideias versus o mundo físico como uma excentricidade de um pensador primitivo que não tinha avanços científicos que temos e que por isso deve ser lido como alguém que fez a sua parte lá na Atenas antiga para que a humanidade chegasse até aqui. E sério, nós somos o ponto mais alto da inteligência, da organização e do autoconhecimento.
Essa é uma arrogância histórica que pressupõe que cada um de nós absorve por completo o acúmulo de conhecimento publicado desde Platão, ou magicamente esse caldo de sabedoria moderna se espalhou pelo senso comum de tal forma que as pessoas do século XXI foram capazes de absorvê-lo por osmose. Então, sai dessa antes de tudo. Deixa eu explicar porque o idealismo proposto nos diálogos platônicos que a gente mencionou nos últimos episódios é um aperfeiçoamento conceitual que nunca foi superado. Ele é formador de uma postura filosófica que a gente tem até hoje. E seu ponto de partida é a constatação do defeito constitutivo do ser humano, sua incompetência paralisante para conhecer a si mesmo. E só tendo falado disso que eu posso entregar a resposta para o que é o idealismo que dá título a esse episódio. Idealismo é um termo técnico da filosofia que não tem nada a ver com aquela disposição otimista de pessoas idealistas. Uma pessoa idealista de fato hoje é considerada aquele camarada que enxerga o mundo tingido pelas cores do seu otimismo e acredita que os grandes ideais vão vingar nessa centrífuga caótica de acidentes que é o mundo material. E o termo idealismo mesmo não era usado na Grécia Antiga, ele só foi cunhado e definido em um livro de 1747 de um cara que ninguém mais lê chamado Christian Wolff. E segundo ele, os princípios desse idealismo são: algo de natureza mental é o fundamento último de toda a realidade, seja a mente, o espírito, o nous, a razão, a vontade, etc. Ou, embora possamos admitir a existência de coisas independentes da mente humana, tudo o que somos capazes de saber sobre essa realidade, entre aspas, está tão permeado por processos mentais tipicamente humanos que todas as pretensões de conhecimento devem ser consideradas, em algum sentido, como uma forma de autoconhecimento. Em outras palavras, a realidade bruta é filtrada a tal nível pelas nossas mentes individuais, com as suas fraquezas, seus vieses, seus gostos, que resulta em conteúdos íntimos e intransferíveis para outras pessoas. Então, o mundo que eu enxergo e o que você enxerga, fenomenologicamente falando, são coisas diferentes, com distintas cargas emotivas, semânticas e simbólicas. Só o cenário nesse mundo que coincide. E é por isso que as pessoas são tão únicas, por isso suas ações sobre o mundo colidem tanto e a todo momento. A gente viu a teoria das formas de Platão e a hipótese da sobreposição de uma esfera noética acima da esfera das coisas materiais no Plotino. Então esse papo é bem parecido com o que eu estou falando aqui. Átomos por si só são reais e eles provam sua realidade porque quando você dá com a cara numa árvore, ela te machuca. Só que essa árvore não é reguladora da realidade. Ela estará lá pelos próximos 100 anos, vamos dizer, então ela vai virar adubo ou vai virar lenha para alguém. E a sua cara mesmo, ela vai existir por mais algumas décadas. O que é material é tão perecível, tão sujeito à alteração, que não pode carregar o que há de essencial em si. Ou seja, essas coisas não têm a mesma substancialidade que as ideias. Coisas materiais perecem e se transformam a todo momento, mas as ideias ficam e regulam a realidade. Inclusive as leis físicas, químicas, biológicas, etc., são parte dessa esfera abstrata que eu estou chamando de esfera das ideias e podem ser formuladas conceitualmente em nossas mentes, como se houvesse uma equivalência natural entre o que é invisível e coordenador do mundo e o que se passa na minha e na sua mente. E seguem-se alguns argumentos do porquê Platão, em pleno século IV, antes da Era Comum, estava insistindo tanto nessa ideia de que o mundo renderizado, digamos, no teatro das nossas mentes, é de alguma forma mais substancial que o mundo intocado pela mente humana. Eu vou pedir alguns minutos para formular alguns argumentos em prol do idealismo epistemológico. Então, num primeiro momento, eu quero falar sobre pessoas invisíveis.
2022, o IBGE estava começando a se mobilizar para um novo recenseamento da população brasileira. Esse seria o próximo censo. E jornalistas na época problematizaram muito o fato de que o número de moradores de rua no Brasil tinha crescido muito, sobretudo em grandes centros urbanos, no período pós-pandemia. E um jornalista para o G1 menciona o seguinte: os brasileiros que vivem em situação de rua tendem a permanecer invisíveis nas estatísticas oficiais do país pelos próximos 10 anos, quando uma nova operação censitária deverá ser realizada no país. Eu fecho a citação. E essa ideia de moradores de rua como pessoas invisíveis, entre aspas, é algo que com certeza você já ouviu. Eu vi recentemente uma mulher dizer que se antes ela era o centro das atenções no bar onde ela trabalha, uma vez que ela chegou na meia-idade, ela deixou de receber favores e as mesmas gorjetas que ela recebia porque ela deixou de ser atrativa para homens que frequentam o lugar. E a sua compreensão da boa vontade das pessoas em geral mudou completamente depois de constatar isso. O ônibus deixou de parar para ela quando ela chegava atrasada no ponto. As ligações dos amigos começaram a rarear. E ela começou a se sentir invisível. Foi como ela concluiu esse relato. E essa palavra volta constantemente quando o assunto é a presença de certos tipos de pessoas no tipo de vida social que nós temos. E eu não vou nem entrar no assunto de como e por que na nossa dinâmica social uns têm mais visibilidade que os outros, mas façamos um contraste entre duas teorias do conhecimento. A teoria do conhecimento realista vai dizer que todas essas pessoas, é óbvio, têm a mesma substancialidade. Elas são feitas de carne e osso e, até onde eu sei, seres humanos ainda não desenvolveram tecidos transluzentes. Elas não são invisíveis, é só uma impressão. E essa é uma teoria do conhecimento que apaga todos os outros fatores que incidem sobre a cognição das pessoas, sobre a forma e a parcialidade com que elas enxergam as coisas no mundo. Então, como teoria do conhecimento, essa é uma que não dá conta de explicar a cognição nas suas várias nuances, então ela é um desastre. E aqui a gente encontra o aperfeiçoamento platônico que eu estou propondo. Ele não significa que todo mundo depois de Platão virou um idealista, mas que fazer filosofia a sério envolve a aplicação de um rigor epistemológico muito maior. A fenomenologia do século XX, por exemplo, dá mostras claras de como essa ideia foi transformada numa ciência mais complexa. E a gente já vai falar dela. Em suma, há diferentes níveis em que você percebe uma pessoa. De algumas pessoas você decora o rosto na hora. De outras, você desvia. E outras você vai lembrar o nome só depois da 5ª vez que essa pessoa falou. A maioria das pessoas você nem quer entender e não fazem parte do cenário da sua vida e ponto. Outras poucas fazem você perder o sono, porque elas são personagens centrais na narrativa que você conta sobre você mesmo. E William James tem um trecho exemplar em que ele está explicando a presença dos estados de espírito para a formação da realidade interna de cada pessoa. Ele começa a descrever um casal qualquer. Ele fala sobre um homem que está apaixonado por dada mulher e pergunta: quem a vê mais verdadeiramente como ela de fato é? Esse encantamento do que a gente chama de paixão de um ser humano por outro não tem a qualidade de um sonho, como se fosse um delírio sobre uma outra pessoa. Na verdade, ele tem o poder de conferir a realidade em nuances indisponíveis para pessoas que estão desatentas ou que são indiferentes. Seres humanos têm a capacidade de dedicar plena atenção para as coisas ou para outras pessoas, mas isso simplesmente não acontece o tempo todo. Como se nossas mentes fossem o espelho duro da realidade que somos capazes de memorizar em sua plenitude simplesmente por sermos máquinas estúpidas de absorção do mundo. Na real, o que acontece é: a realidade pode estar lá, mas nós somos ligados a ela em níveis diferentes. Às vezes, e na maioria do tempo, a gente está meio que desligado. A
postura habitual de nossas mentes leva ao oposto do conhecimento, portanto. A sua é uma ignorância abissal e automatizada na qual a cognição humana funciona na maioria do tempo. A verdade não é colhida do mundo exterior às colheradas. Na verdade, ela é adicionada a esse mundo por nós. Nós somos seres que cavocam a realidade dos recônditos obscuros da nossa individuação, trazemos os seus detritos para essa toca úmida e claustrofóbica que a gente chama de mente, e com as unhas ainda sujas e gastas, nós organizamos os seus fragmentos. E assim nós tentamos extrair sentido deles. E é por isso que um médico verá você como uma coleção de órgãos e problemas a resolver, e você não vai se chatear por isso. Ele projeta sobre você uma visão técnica. Você é uma máquina que precisa ser consertada e não um ente querido, um amante desse cara. Só que já a pessoa que te ama ou que te odeia enxerga você como parte essencial de seus planos, e é o mínimo que ela pode fazer para retribuir o seu afeto, ou sua falta de afeto. O tipo de visão que ela projeta sobre você é diferente da do médico. E lidar com outras pessoas é algo que envolve uma modalidade de intimidade e uma série de riscos por força da natureza do nosso processo de conhecimento. Quando nós estamos tentando conhecer algo ou alguém, nós estamos sempre projetando expectativas do que vai encontrar. Então pense que você vai começar um curso universitário, sem saber direito o que você vai encontrar. Se você soubesse, é claro, você nem teria feito matrícula, você não ia perder 5 anos estudando aquela bagaça. Você tem uma ideia vaga e espera encontrar o que você quer. Agora pense isso no nível pessoal. Você desenvolve o relacionamento com alguém. Isso significa que você está depositando a confiança no que aquela pessoa deve ser. Talvez seja. Cabe à pessoa corresponder a essa expectativa ou não. E todo ato de confiança tem algo próximo de dar um tiro no escuro. Mas só a confiança, só esse depósito de confiança pode abrir um caminho para uma compreensão mais completa das coisas. Ou você confia, ou você não faz nada na vida. E ter a confiança traída é o preço para se estar vivo. A nível epistemológico e moral, as coisas vivem traindo o tempo e energia que investimos nelas, e nem todo dia é um dia que vale a pena ser registrado. Mas que vida vazia é uma vida sem esse jogo de confiança. Essas últimas são ideias que eu esbocei não a partir de Platão. Eles são o conceito de ecstasis futura de um cara chamado Edmund Husserl, um fenomenólogo alemão do século XX. A história da filosofia não chegaria a ideias como essa se pautasse no realismo do senso comum que afirma: o que eu vejo ao abrir os olhos e andar por aí é o que todo mundo vê. Não tem como ser diferente. Essa, na verdade, é uma corrupção da verdade de nossas percepções. Ela é uma simplificação de processos que, para funcionar, teria que chegar a conclusões absurdas, totalmente avessas a como nossas vidas funcionam. Segundo argumento em prol do idealismo, ele não vem de Platão, ele vem de Heidegger e da fenomenologia. Seres humanos têm uma dignidade ontológica distinta. Você descobre isso quando entra na presença de um cadáver pela primeira vez. Espero que não tenha acontecido, mas é um lance aterrador, porque você sabe que uma pessoa já esteve naquele corpo lá algum dia. Em breve ela vai se decompor e ela vai virar uma mescla de fluidos e comida para vermes. O próprio ato de ser humano cria uma presença única, aurática, vamos dizer, que é capaz de inspirar o seu e o meu respeito por outro cidadão, ou até o medo, porque as pessoas são cruéis, ou pelo menos faz você ativar uma máscara social. Quando você está na frente de uma outra pessoa, afinal, você vai ter modos. E essa aura já não existe mais nos mortos. E agora pensa como isso pode ser estendido para todo o resto da nossa cognição. Quando a gente pensa em plantas, em máquinas, em minerais e celulares, você não tem a mesma atitude perante essas coisas.
E tudo é filtrado por nossas mentes, nossos instintos, nossas atitudes adquiridas. Até pela possibilidade que a história abriu para a humanidade naquele momento, seu percurso. De forma que o que é real é menos simples do que pressupõe o realismo filosófico. Eu cito aqui: o idealista, antes de ser um antirrealista, é na verdade um realista frente a elementos mais comumente descartados da realidade. E todas essas reflexões sobre cadáveres e dignidade ontológica do corpo humano, eu repito, é fruto de reflexões da filosofia do século XX, de Heidegger e de outros caras. Mas eu tenho a impressão que Platão chegou ao cerne do mesmo problema quando ele problematizou o modo como reagimos à beleza das coisas num diálogo chamado Fedro, do ano 370 antes da Era Comum. As suas inclinações para conclusões próprias desse sistema chamado idealismo surgiram dessas considerações relativas ao status ontológico da beleza, por exemplo, do valor estético que uma obra de arte ou que uma pessoa bela tem. E a grande pergunta que o Sócrates platônico fez foi: será que a beleza é um atributo grudado aos objetos? Ou será que ela vem das nossas mentes? E pense nas várias formas como você pode responder isso, nas implicações que ela tem quando eu falo que a beleza, sim, é um atributo grudado a um rosto belo. Então por que um animal não vê essa beleza? Em suma, existem tantos motivos e razões para endossar o idealismo quanto existem os diferentes aspectos da realidade a serem conhecidos ou explicados. Heidegger, de novo, não é exatamente um ser humano que eu levo a sério, mas tem um momento em que ele desenvolveu uma ontologia das diferentes formas de ser. E ela pode nos interessar aqui e apoia a tese de que há algo de irredutivelmente humano que tinge a nossa percepção do mundo de forma radical. Esse pensamento está numa obra chamada A Origem da Obra de Arte, publicado pela primeira vez em 1950. Então ele fala o seguinte: o estatuto de uma cadeira, por exemplo, é definido pela sua utilidade. É o humano que foi lá e construiu esse objeto cadeira, o fez tendo alguns objetivos de mente. O objeto precisa sentar alguém confortavelmente. Ele tem que ter as medidas feitas por um ser humano, é claro, não por um mamute, para que essa cadeira seja uma cadeira viável. Ela também vai ter um valor de mercado que será reconhecido por convenção por todo mundo que trabalha com cadeiras. E esse marceneiro vai trocar a cadeira pronta pelo dinheiro que é o seu salário. Agora pense qual é o tipo do ser de uma obra de arte. O quadro Salvator Mundi, do Leonardo da Vinci, foi recentemente vendido por 450,3 milhões de dólares no ano de 2017. Esse é o valor mais alto de longe pago por uma obra de arte. E nada nesse quadro, esse objeto relativamente pequeno, custa tudo isso. Por melhor que seja a tinta, ela poderia ter sido feita de ouro, que seja, ou a qualidade da tela, os instrumentos usados pelo artista. Nada custa tanto dinheiro. A fama de Leonardo da Vinci, é claro, é uma abstração, é algo puramente humano, mas seres humanos, por motivos diversos, atribuíram valor histórico, religioso e artístico a esse camarada chamado Leonardo da Vinci, a ponto de leiloarem um quadro que vendeu por 450 malditos milhões de dólares. E a tese realista, mais uma vez, não daria conta de explicar como as coisas funcionam como funcionam, porque essa camada extra de realidade, que é a camada do simbólico, do conceito, das ideias que paira sobre cada pequena prática que guia as nossas vidas, passa reto pelo realismo. Só que o que acontece é que o nível simbólico formata uma realidade em que existem quadros caros, pessoas invisíveis e casais apaixonados. Esses valores não habitam a materialidade das coisas, eles moram no campo das ideias. Obras de arte são ainda mais intrigantes, porque uma vez que elas estão prontas, elas deixam de estar no controle do artista. Elas até podem ser propriedade intelectual do cara, dependendo da época que ele nasceu, mas isso tudo é um efeito de uma abstração jurídica. Eu estou falando que a obra de arte
ela vai ser interpretada e julgada pelo seu público. Por mais que o artista vociferar e protestar contra as interpretações, ela já não é mais dele. Então, na Renascença, quando Leonardo da Vinci expôs esse quadro, essa obra tinha um valor religioso muito grande. Ela era um retrato divinamente inspirado, diziam as pessoas, do próprio Jesus Cristo, um bem da iconografia religiosa que era cobiçado por grandes basílicas e catedrais e era disputada a tapas pelos cardeais. Só que hoje, no mundo secular, colecionadores de arte o veem como um marco da história da arte, ligado à fama de Leonardo da Vinci e seu talento inigualável. A obra de arte, portanto, não é um mero objeto com propriedades estéticas, vai dizer o Heidegger. Ela tem uma função ontológica única. Ela instaura um mundo de referências de uma época remota para o nosso mundo antes de tudo. Ou seja, ela nos abre um quadro de gostos e expectativas da Itália renascentista para nós, pessoas de hoje. E ela vai durar muito mais do que Leonardo da Vinci durou. Obras de arte são documentos da maestria humana sobre a matéria bruta e da sua capacidade de gerar sentido a partir da materialidade tosca de uma folha em branco, de uma parede, de um pedaço de tecido. Um dia a gente até pode falar de como o fenômeno da beleza confundia e instigava os gregos antigos, nos focando em Fedro de Platão. Mas agora chega de Heidegger. Eu vou dar o terceiro e último argumento em prol do idealismo. Em grego antigo, o termo para confiança é pistis, e dele vem os termos das línguas neolatinas como fidelidade e fé. A confiança é um instrumento e uma postura de mundo que reflete uma decisão de aceitar que a intuição imediata daquilo que você vê, escuta e sente cheiro é a criação, é a realidade. Ela é uma disposição instauradora do mundo real. Mas quanto mais você sabe das coisas, é que eu estou falando de algo que você estuda mesmo por 10, 20 anos e se empenha para conhecer. Quanto mais você sabe das coisas, mais entende o quão difícil é compreender a fundo uma coisa. Eu vi isso de um musicista profissional, um cara especialista em música clássica. Ele diz que interpretar uma partitura, uma peça musical, principalmente quando ela foi composta antes de existir tecnologia de gravação de som, é um salto interpretativo imenso. Não é simplesmente você pegar uma partitura, sei lá, de Beethoven, de Bach e ir lá e tocar. Porque ninguém no planeta Terra sabe todos os detalhes de como essa e aquela música deve ter soado na época em que foi concebida. E a música é uma arte interpretativa, na verdade, de nota sobre uma partitura. Quando você está incumbido de apresentar uma cantata de Bach, por exemplo, na frente de um público, você vai até questionar se a física dos violinos construídos no século XVIII era de fato a mesma da física dos de hoje. Se eles soavam igual, se a câmara de ressonância dela tinha as mesmas dimensões. Você não vai saber como o som reverberava, inclusive no lugar onde a peça foi tocada pela primeira vez por Johann Sebastian Bach na cidade de Halle. Alguns maestros têm que viajar para ver as dimensões da igreja ou da câmara em que tal e tal música foi tocada para ter uma ideia melhor de como ele pode interpretar esse som. Eles começam a questionar tudo. E o mesmo vale para interpretar um texto literário, para interpretar um papel no teatro. Em suma, conhecer uma coisa a fundo, sobretudo no campo das artes, da criatividade, tem esse estranho efeito de tornar essa coisa simultaneamente mais clara e mais complexa. Eu olho para um paredão de minérios na minha cidade e eu vejo uma coisa só, uma montoeira de pedras. De diferentes cores pode ser, mas é tudo pedra. Só que a minha colega que é geóloga veria diferentes camadas de sedimentação, cada qual com a sua história, com a época em que foi depositada onde está, na sua teimosa rigidez mineral. Ela deduziria diferentes composições químicas, diferentes estágios de degradação basáltica, atuação da meteorização física ou química aqui e ali,
Então a gente se pergunta, nós enxergamos o mundo da mesma forma? Sério mesmo? Eu sei que existe uma eventual complexidade ali, porque eu não sou um completo idiota, mas ela entende essa complexidade. Para mim, aquela é uma unidade relativamente simples, para ela é um mundo de significados latentes. Para o meu cachorro, é até pior. Ele só enxergaria um lugar adequado para mijar e seguir o seu caminho pelas ruas da cidade. A capacidade humana de transformar as coisas em conceito é, para os idealistas, uma criação proliferadora de mundos. Em vez de explicar o mundo e reduzi-lo a um núcleo seguro de significados contidos, ela o extrapola, ela faz exatamente o oposto. E o Sócrates platônico tinha uma intuição segura só disso na vida. Ele dizia que quanto mais ele sabia que nada sabia. Mais ele sabia que ele é ignorante. E essa não é uma frase de efeito engraçadinha de um cara metido a besta que gosta de confundir os outros. Não sejamos arrogantes, eu pedi isso para você no começo do episódio. Talvez nessa frase tão singela, só sei que nada sei, resida o paradoxo crucial sobre as faculdades de conhecimento do mundo. E o mundo pode ser visto como algo simples. Sem essa projeção noética de significados multiplicadores, esse mundo até existe. É assim que funciona o cenário inócuo por onde rastejam os insetos. Parecido com cenários de videogame que não foram programados, aquela zona liminar em que tudo é descontinuado, onde você não sabe quais portas vão se abrir, quais não vão, porque o mundo que tem significados para os humanos não pode ser decifrado por você. O mundo por onde você transita, potencializado pela complexidade da sua mente humana, é infinitamente mais rico do que o mundo que as máquinas ou que os insetos encaram. Os antigos diziam que o ser humano tem uma fagulha do divino dentro de si por isso, porque nossas mentes são dispositivos criadores de mundos de uma forma que a maldita inteligência artificial jamais será. Eu estou escrevendo isso de 2025 e existe essa discussão vazia sobre como a IA vai demolir todo mundo que nós humanos construímos. Isso não vai acontecer, porque quem programa IA é um monte de cientista da computação sem um pingo de compreensão filosófica de como a mente humana funciona. Eles retiraram sua compreensão da mente das ciências biológicas, talvez, e por isso tudo que eles fizeram com inteligência artificial até agora foi capaz de reproduzir só o nosso comportamento reptiliano, instintivo, repetido e desprovido de criatividade. Seres humanos de fato apresentam padrões de comportamento repetitivo. A gente vive falando clichês, repetindo piadas que ouvimos e achamos engraçadas, e nós moldamos sim nossas personalidades a partir de gente que admiramos e tal. Algumas pessoas não têm um pingo de criatividade. Mas o que a conquista do idealismo filosófico trouxe para as ciências humanas, não para as biológicas, e que eu exemplifiquei aqui no caso da fenomenologia, é o lado que esses caras estão deixando de lado. Além de Husserl e Heidegger, o Henri Bergson, na virada do século XIX para o XX, é outro cara que vale a pena sentar e ler. Ele não estava combatendo uma visão computadorizada da inteligência como nós estamos fazendo, mas ele estava debatendo uma tendência das ciências biológicas da época que chamava de psicofísica. Essa é uma leitura que as ciências biológicas, a medicina, poderia reduzir os instintos herdados e reações bioquímicas por meio de equipamentos médicos. E as conclusões a que esse cara chegou são: a consciência não é puro conhecimento. Na verdade, ela é algo completamente orientado à prática. Nós estamos boa parte dos nossos dias devaneando por aí, como quem dorme em pé, enquanto uma mente mais profunda trabalha remoendo e processando conteúdos a diferentes níveis de complexidade. Pensa você indo para o trabalho, você sobe no ônibus, você paga, você senta no lugar, tudo no automático. Na verdade, você está pensando sobre outra coisa. Existem camadas subconscientes, existem camadas um pouco mais salientes, mas existem várias camadas da mente humana.
Isso para a gente não falar sobre como sonhos funcionam ou como a memória humana funciona. A coisa toda da memória nos leva a um mistério tão profundo que fez o Platão tardio resgatar uma teoria da reencarnação da Grécia arcaica lá de Pitágoras, de que nossas almas teriam que reencarnar da esfera noética para o mundo material, caso contrário o fenômeno da memória não poderia ser explicado. E de novo, é fácil ridicularizar um homem que viveu há 2500 anos e imaginá-lo como um cara de ideias excêntricas, tateando no escuro num mundo sem ciência. Com esse episódio, espero ter mostrado porque você não precisa chegar a cada uma das pequenas conclusões de Platão para se beneficiar dos seus avanços filosóficos e porque a sua contribuição para o mundo é incontornável.